Tudo bem com vocês? Não vou deixar de fazer aquela piadinha, né? Todos vocês já sabem. Quanto tempo eu não os vejo, né? Desde o ano passado. Mas graças a Deus que estamos aqui. Para alguns aqui eu tô tão longe, né? Não é desde o ano passado, mas eu tenho estado muito comigo. Os meus irmãos que estão aqui na frente, nós aproveitamos esse tempinho e fizemos um mini retiro. E aí nós passamos esse período aí de final de ano juntos. Mas que bom ver vocês aqui, graças a Deus. A oportunidade da igreja estar junta. Como vocês sabem, os nossos cultos agora serão sempre às 18 horas, então vocês vão estar sempre se encontrando aqui nesse lugar. Não só entre vocês, mas vocês também poderão estar em contato com o pastor Cláudio, o Luiz, o pastor Paulo, o reverendo Tiago, que está aqui com a gente hoje também. Enfim, nós estamos começando uma série, como a gente já comentou com vocês na semana passada, que vai falar sobre os encontros de Jesus, baseado no livro de João. Eu até comentei que, se vocês quisessem, seria legal se vocês começassem a ler o livro de João, para que vocês participassem com a gente de forma mais profunda naquilo que nós vamos falar. Mas tudo que nós vamos falar durante esse mês, as histórias que nós vamos ler, elas estão no livro de João. São os encontros de Jesus com pessoas das mais diferentes, pessoas que na verdade parecem comigo e com você. O nosso desejo com essa série é poder tirar desses encontros, é tirar deles questões importantes para a nossa vida, que de fato também traga transformação ao nosso coração. Esse é o nosso objetivo. Bem, eu queria ler o texto com você e logo depois nós vamos orar. Mas antes eu queria chamar as crianças, por favor. Cadê elas? Venham aqui à frente, nós vamos orar para que vocês tenham uma excelente aula e que hoje também seja um dia de vocês terem um encontro com Jesus. Tá bom? Rapaz, temos um pequenininho aqui. Já tem jeito de pastor, né? Vontade de agarrar, né? De apertar. Fecha seus olhos, vamos orar por eles. Pai, obrigado por essas crianças. Obrigado pela oportunidade, o privilégio que o Senhor tem de nos dar a graça de ter contato com eles. Como nós aprendemos com os nossos filhos, como nós aprendemos com os pequeninos. Mas hoje o nosso papel é de ensiná-los a Tua palavra, os Teus princípios, e eu te peço que tudo aquilo que for ensinado para eles hoje possa ser guardado em seus corações, e que quando eles crescerem, eles possam fazer uso com muita alegria e prazer, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem ir. Podia perder a oportunidade de dar uma agarrada, né? Sei que todos vocês gostariam de fazer isso, mas eu fui o primeiro. Lá vai ele. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse encontro de Jesus com uma pessoa, com um homem chamado Natanael. Acredito que seja uma história, um texto que vocês já conheçam, que já tenham ouvido muitas pregações a respeito dessa mensagem, desse texto, mas espero que hoje, de alguma maneira, Deus também fale ao seu coração, assim como falou o meu, ao estar lendo e pensando um pouco mais a respeito dessa história. João, capítulo 1, do verso 43 ao 51, diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida.
Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. 46. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu vi quando você estava debaixo de uma figueira, antes de Filipe te chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Peço que a Tua graça, a Tua unção esteja sobre a minha vida, de forma que sejamos impactados pela Tua Palavra. Peço que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nos ajude a sair desse lugar transformados, a ponto de transformar outras pessoas, a ponto de fazermos o mesmo papel que Filipe fez ao convidar Natanael. Que possamos sair daqui, Senhor, cheio da Tua graça, dispostos a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, essa história está no capítulo 1 de João, só que a maior parte dessa conversa tem a ver com aquilo que João começa falando para esse rapaz, tem a ver com aquilo que eles vão conversar. Eu não li o capítulo, o início do capítulo, mas eu queria dar assim para vocês um pano de fundo do que está por trás dessa conversa e por que eles chegam então, por que Jesus e Natanael chegam a esse tipo de conversa, a esse tom de conversa. Nós estamos, como eu falei, no capítulo 1 de João. É um texto bem diferente dos demais evangelhos, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são os 4 evangelhos da Bíblia, só que Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos, eles são parecidos na sua estrutura, mas quando você vai para João, você começa a perceber um jeito diferente de conduzir, de falar do evangelho, de falar de Jesus, porque nós vimos nos 3 primeiros evangelhos, Jesus, eles falando do nascimento de Jesus, falando do batismo de Jesus, eles vão falar também do convite de Jesus aos discípulos, mas João ele vem numa pegada diferente. Se você talvez pesquisar, você vai ver que alguns estudiosos chegam a dizer que João é o novo Gênesis do Novo Testamento. Muitas pessoas, ao lerem João, leem junto o livro de Gênesis e acabam observando algumas coisas em comum, como, por exemplo, João começa o seu evangelho dizendo no princípio. Você vai ver que existem algumas coisas muito parecidas, né? João, ele já começa, ele não fala do nascimento, mas ele já traz um Jesus homem, um Jesus já caminhando entre as pessoas e pregando o evangelho. Enquanto os outros vai narrar um pouco do seu nascimento, da sua fase como criança. João, ele não fala do nascimento, mas ele fala da ideia desse Jesus que já chega como um verbo, né? E quando ele entra com essa informação de que ele é o verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, é óbvio que ele já começa com essa declaração, levantar algumas questões para o seu público da época, para aquelas pessoas que tinham uma ideia diferente de vida, tinham uma ideia diferente do que significava o Messias. Mas ele já começa então dizendo que ele veio
como unigênito de Deus e que através dele todas as coisas foram criadas. E ele diz o seguinte: e vimos a glória do unigênito nele. Ele é o Cordeiro de Deus. João então já chega trazendo essas informações, essas declarações. E eu estou contando isso para vocês porque a história que nós vamos narrar aqui, contar, é como se a primeira parte do capítulo de João fosse a parte escrita. E agora nós vamos ver na prática. É como se eu escrevesse uma peça e chamasse alguns de vocês para representá-la aqui na frente. O que nós vamos ver nessa conversa de Jesus com Natanael é justamente esse pano de fundo que João está trazendo logo no início aqui do capítulo. Então Jesus ele já é apresentado como aquele que é esse verbo que se encarnou, que se fez carne, que habitou entre nós. Isso para Natanael era um pouco complicado, pelo menos da forma como ele apareceu. Isso não fazia muito sentido para ele, mas vai passar a fazer sentido logo mais tarde. Então ele já aparece adulto, vivendo entre as pessoas, vivendo esses encontros e expondo os seus ensinamentos. João ele vem construindo então essa ideia, esse pensamento, só que ele inverte a lógica daquilo que aquelas pessoas acreditavam, daquilo que aquelas pessoas entendiam, daquilo que o próprio Natanael também entendia. João então ele vem dizer que a palavra, que o Logos, o verbo que se fez carne, não é apenas uma palavra para viver no campo da razão ou no seu intelecto. João vai dizer que esse verbo, esse Logos, isso que ele está apresentando, não é para viver simplesmente no campo da razão, no intelecto, mas ele está no meio de todos nós, ele está aqui, e ele precisa ser vivido, ele precisa ser tocado, ele precisa ser percebido, ele precisa ser ouvido. É isso que João está mostrando com a chegada de Jesus. Ele diz, ele é a palavra viva. Ele é a palavra viva. Ele não é um objeto de estudo, ele não é uma informação que você estuda, que você adquire bastante conhecimento e simplesmente passa para as pessoas. Ele é vivo. Ele vai além disso. Ele vem construindo isso e é óbvio que quando ele passa essa informação, quando ele faz essa declaração, ele esbarra com uma forma de pensar daquela época que era uma forma grega de se ver o mundo. Qual era a forma grega que as pessoas tinham de ver o mundo? Como eles entendiam essas coisas? Eles entendiam que o Logos, a sabedoria, a palavra de Deus, como eu falei, ela estava somente no campo do intelecto, somente no campo da razão. E por ali eles baseavam a vida deles, por ali eles criavam os seus conceitos. Era a partir disso que eles pensavam a respeito de todas as coisas. Como, por exemplo, quando se pensava em moralidade, a moralidade deles era refém dessa razão, daquilo que eles pensavam, daquilo que eles entendiam como moralidade. Quando João começa o texto, ele traz uma lógica bem diferente. Ele traz o verbo de Deus como alguém que passeava entre as pessoas, como alguém que estava presente e como alguém que veio de uma forma muito diferente daquilo que eles pensavam, que ia viver diferente da forma como eles queriam que ele vivesse. Então Jesus, quando veio, ele não veio para satisfazer o desejo da humanidade, o desejo ou aqueles pensamentos que as pessoas tinham a seu respeito, ele veio para cumprir a vontade de Deus. E isso acabou chocando aquelas pessoas que pensavam de forma muito diferente. Isso trouxe, claro, confusão naquela época, porque eles tinham uma corrente lógica de ver as coisas, eles tinham um pensamento bem diferente daquilo que João apresentou, mas porque João não mostra que Jesus não é uma figura simplesmente, não é uma palavra simplesmente, ele é diferente de tudo aquilo que se pensava dele. Ele é alguém
que na verdade a gente não esperava da forma como ele chegou ou como ele era. Não era daquela forma que Natanael estava esperando o Messias, e nem era aquele o Messias que ele gostaria que fosse. Ele tinha uma outra ideia. Só que João vai construindo essa narrativa e mostrando para nós hoje aqui o que vai acontecer quando Natanael ter então esse encontro com Jesus. Ele vai dizer então que a ideia do Logos não era simplesmente alguém que falasse dele, mas era essencialmente Cristo, o Filho de Deus que estava naquele lugar. Era literalmente Deus. Ele era um Deus que podia ver, um Deus que podia tocar, um Deus em quem as pessoas podiam pegar, um Deus que ele ia andar entre as pessoas, e ele ia ser encontrado, e ele também ia encontrar outras pessoas. Isso era totalmente diferente de uma razão que eles tinham, de uma ideia que eles tinham, de um intelecto que eles tinham a respeito das coisas de Jesus, porque isso tudo não tinha vida, isso não saía da mente para a vida, não podia tocar, eles não podiam ver, né? E é por isso que João então declara que ele se movimenta, porque ele diz: e vimos a sua glória, e esse verbo, ele tabernaculou, esse verbo, ele está com a gente, ele se faz presente. João traz a ideia aqui de quando Jesus guiava o povo no deserto, quando ele mandava Moisés construir lá a tenda, e ele vinha, se encontrava com o povo, e ele dizia: olha, agora nós vamos para lá, nós vamos para cá. Então, a ideia que João está mostrando é que esse Jesus, que não vive apenas na nossa razão, no nosso intelecto, ele não simplesmente veio e está estagnado em um lugar, ou no meu coração, ou no seu coração. Ele veio para se movimentar e ir até pessoas que eu e você jamais iríamos. E ele estaria com pessoas que eu e você jamais estaríamos. Se Natanael tinha uma ideia de que o Messias viria simplesmente para o seu povo, para satisfazer os seus objetivos, as suas ideias, ele já está aqui começando, João já está começando a mostrar que não é por aí. Então a ideia de que ele se fez presente, ele tabernaculou, ele esteve aqui, é a mesma ideia de quando Deus dá orientação a Moisés para se movimentar no deserto. Ele não fica estático. Ele diz, João capítulo 1, verso 14, diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e nós vimos a sua glória. Quem é então Natanael? Diante desse pano de fundo, diante desse contexto aqui que nós falamos um pouco, quem era Natanael diante desse cenário? Possivelmente Natanael é um discípulo, alguém que dedicou a vida dele inteira estudando, lendo os salmos, os profetas, alguém que talvez aos seus 12 anos tenha decidido viver toda a sua vida dedicada ao movimento do estudo, para que certamente nos seus 30 anos de idade, como era assim na época, poder talvez se tornar um rabino e quem sabe liderar alguma frente de ensino. Esse Natanael, ele é um dos discípulos de João, porque antes dos discípulos se tornarem discípulos de Jesus, eles eram discípulos de João Batista. João Batista mostra Jesus Cristo, e daí então eles começam a seguir Jesus Cristo. Então é possível, né, que Natanael seja esse discípulo de João Batista, e ele de fato tinha profundo conhecimento dos textos antigos. Ele era alguém que estudava bastante. Logo ele se preparava e ficava o tempo todo pensando na vida do Messias. Parecia ser bem dedicado, porque era um homem muito direto naquilo que ele pensava, apesar do texto ser muito simples, com poucas falas. Natanael
ele tem os seus conceitos de vida, a sua razão, ele sabe daquilo que ele quer, o que ele espera. Ele é bem direto, ele não fica em cima do muro quando ele se depara com Jesus. Ele parece ser alguém muito certo daquilo que ele pensava, e talvez sem nenhuma intenção ou nenhuma vontade de mudar aquilo que ele tinha como estudo, daquilo que ele adquiriu e daquilo que ele pensava a respeito desse Messias que ia vir. Ele não era diferente, porque todo judeu era assim, estudava e se preparava e esperava a vinda do Messias. E ele também não era diferente, ele estudava, lia e esperava a vinda de um Messias para o povo de Israel. Filipe, por ser amigo de Natanael, deveria conhecer muito os seus pensamentos, os seus questionamentos com relação à vida, sabia do seu anseio, da sua sede por conhecer esse Messias. Logo então que ele o vê, ele vai atrás de Natanael e diz que ele encontrou o Messias. Nós encontramos o Messias. Ele leva essa mensagem para Natanael como uma mensagem de esperança, uma mensagem de, olha, agora mudou tudo, você vai de fato conhecer aquele quem tanto você espera, de quem tanto você fala, talvez questiona, pensa. Então ele vai dizer, nós encontramos o Messias. É aquele de quem Moisés havia falado nas leis e daqueles que os profetas anunciaram. Até então, essa informação para Natanael, ela é muito interessante. É interessante porque bate com tudo aquilo que ele tinha aprendido, com tudo aquilo que ele tinha lido, com aquilo que ele tinha dentro do seu coração. Só que Filipe acrescenta algo que não soa bem ao ouvido de Natanael. Não faz parte daquilo que ele pensava, não faz parte daquilo que ele estudou, não faz parte daquilo que ele projetou no seu coração, na sua mente, a respeito de Jesus. Filipe vai dizer para ele que ele é o Cristo, o Nazareno, filho de José. E a gente percebe aqui nessa declaração de Filipe a Natanael, quando ele diz que ele é aquele que Moisés revelou através da lei e que os profetas falaram. Até então, ele tem sim requisitos para ser reconhecido por Natanael como filho de Deus. Até aqui estava de bom grado. Porque isso aqui faz menção àquele momento em que Jesus aparece no Monte da Transfiguração, ao lado de Moisés e Elias, para ratificar e mostrar que de fato ele era o Cristo. Moisés representando a lei e Elias os profetas. Então até aqui isso tudo tem a ver com aquilo que eles estudavam, com aquilo que eles criam. Então, para Natanael, até aqui, ele estava cumprindo, sim, os requisitos de ser o Messias enviado, de ser aquele que o povo estava esperando. E aí, quando Filipe, então, acrescenta dizendo que ele veio de Nazaré, aí isso fica tudo, dá ruim. Natanael já não gosta. Já não é o Jesus, o Messias que Natanael tinha imaginado. O Messias que ele tinha imaginado era muito diferente. Jamais poderia vir de um lugar como Nazaré. Jamais poderia ser filho de um homem simples, de um carpinteiro. Ele não aceitava a ideia desse Jesus, talvez fraco, simples, que não pudesse ter força, que não pudesse ser inteligente, vir de um conceito, de uma estrutura familiar em que houvesse estudo posto, mas de Nazaré não dá. Ele diz, pode vir alguma coisa boa de lá? Não faz sentido. Caramba, eu estudo pra caramba, eu leio muito, eu estou buscando muito a respeito dele, e você vem me dizer que ele está vindo desse lugar?
ele não gosta, isso meio que o frustra, joga por terra um pouco das suas expectativas a respeito de Jesus. Ele vê isso com extremo desprezo. Na verdade, todos em Jerusalém não gostavam e desprezavam os galileus. Então, para Natanael, isso não fazia muito sentido. Assim, irmãos, como na minha vida e na sua vida, muitas coisas que Jesus faz não faz sentido. Por conta daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente idealiza, daquilo que a gente imagina que ele seja ou que ele vai fazer. Por isso que muitas vezes na minha vida e na sua vida, algumas áreas nós preferimos não compartilhar com ele. Nós preferimos nós cuidarmos porque nós temos os nossos objetivos para determinadas áreas da nossa vida. Nós sabemos o que nós queremos com determinadas áreas da nossa vida. Porque não tem a ver com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele vai fazer. Mas tem a ver com a maneira como eu quero viver e como eu quero fazer. E isso em todas as áreas da nossa vida. Se você parar um pouquinho para pensar hoje, você vai ver que em alguns momentos tem situações na nossa vida que você fala assim, não, isso aqui não faz sentido eu viver dessa forma. Da forma como aquilo que eu leio, aquilo que eu estudo, aquilo que eu busco está me orientando. E aí a gente acaba deixando de lado, de fato, aquilo que Jesus tem a fazer na minha vida e na sua vida. Bem, as ambições que Natanael tinha, elas não poderiam ser respondidas por aquele Messias que estava ali, por aquele homem que foi dito para ele que veio de Nazaré. Ele não esperava alguém desse pedigree, ele esperava alguém mais inteligente, alguém que viesse com força, até porque a ideia era que ele lutasse contra o governo romano, que ele fizesse coisas maravilhosas. E um homem, ele imaginou, bem, se Filipe disse que ele veio de Nazaré, boa coisa não deve ser. De qualquer maneira, vamos ver para, talvez, para eu mostrar para ele aquilo que eu sei, aquilo que eu estudei. Chega lá, talvez dar uma aula para ele, mas vamos lá. Nazaré não corresponde em nada. Ele tem a sua expectativa frustrada. Ele tinha muitas ideias a respeito desse Cristo que viria, não só ele, como todo judeu. Por isso que João também vai dizer que Jesus não foi reconhecido pelos seus. Por isso que os seus não o reconheceram. Eu não me lembro o texto, perdão, onde é que ele está, mas ele vai dizer que até aqueles para quem Jesus veio não o receberam, não o reconheceram. Não o reconheceram, é óbvio, não o receberam porque tinha uma ideia diferente dele, assim como Natanael estava tendo nesse momento. E às vezes, quando nós temos na nossa família, nos nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho, pessoas que não reconhecem Jesus Cristo, é porque esse Jesus Cristo que nós apresentamos, que nós cremos nele, que é o Jesus Cristo da Bíblia, não faz sentido para essas pessoas. Logo eles não reconhecem, logo eles não recebem, mas Jesus veio para todos. Jesus veio para todos e ele vai se fazer conhecido por todos. Então, Nazaré de fato não desce para ele. Ele agora começa então a surgir alguns conflitos que vão ser trabalhados na vida de Natanael nesse encontro que ele tem. Natanael pensa na chegada desse Messias como alguém que viria de Jerusalém por conta do templo, por conta daquele lugar pomposo. Ele imagina que no mínimo ele poderia vir de uma família que tivesse pelo menos um poder aquisitivo, de pessoas conhecidas, talvez até filho de um rabino daquela época, mas não é nada disso que acontece.
Bem, as projeções que ele pinta, que ele imagina, elas não são interessantes porque elas acabam afastando ele da verdadeira pessoa de Jesus Cristo. Isso aqui é um ponto, irmãos, que enquanto eu estava lendo, isso veio muito na minha cabeça. Às vezes a maneira como nós imaginamos Jesus Cristo ou idealizamos Ele acaba nos afastando de fato de quem Ele é. Às vezes eu e você temos a presença de Jesus na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, mas pelo fato daquilo não ser interessante ou não fazer parte daquilo que eu estou querendo viver, eu acabo me afastando do verdadeiro Jesus, porque eu estou criando um outro, e eu estou perdendo uma oportunidade de viver Jesus Cristo na sua essência, porque eu estou imaginando algo diferente. E isso percebe na vida de Natanael, enquanto ele ainda não chega até Jesus. Ele sabe da notícia, ele sabe que ele veio de Nazaré, ele não gosta, mas ainda assim ele vai. Mas ele ainda está naquele momento de, sabe, não é isso ainda, isso vai dar ruim, não é o que, só o fato dele vir de lá não é interessante. Ele pensava tanto como Jesus seria, ele imaginava tanto como Jesus seria, que quando ele então se aproxima, ele não consegue perceber que de fato aquele ali era o Jesus, o Filho de Deus, porque ele não tinha nada a ver. Sabe aquele momento em que os discípulos na crucificação eles estão indo embora para Jerusalém, estão indo embora para Emaús, que Jesus aparece e começa a conversar com eles. Vocês lembram da frase que eles usaram quando Jesus chega para eles e pergunta o que eles estavam conversando? Por que eles estavam daquele jeito? A frase que aqueles discípulos usaram foi: nós pensávamos que ele ia fazer isso, 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 mas como ele não fez. Às vezes na nossa vida é assim. Eu achava que Jesus ia fazer isso, eu achava que a minha vida ia ser dessa maneira, eu achava que eu ia conquistar isso, eu achava que isso não ia acontecer. Então esse Deus que faz parte daquilo que eu penso, daquilo que eu projeto, daquilo que eu imagino, daquilo que eu anseio, às vezes ele se aproxima e eu não consigo perceber, eu não consigo vê-lo, por conta de tudo isso que eu tenho como ideia na minha cabeça de quem ele é. Foi isso que aconteceu e fez com que Natanael ali não aproveitasse Jesus de forma plena na sua essência, mas depois isso vai acontecer. A gente percebe aqui uma tensão de que movimentos intelectuais, movimentos que nos levam para uma linha de profundos pensamentos, corre um sério risco de nos afastarmos, de nos afastar das pessoas e até mesmo de Jesus. Nós vivemos um tempo hoje onde adquirir conhecimento, conhecer todas as coisas, debater sobre todas as coisas, aqui eu não estou sendo contra, mas eu quero que vocês entendam, esse movimento que as pessoas estão fazendo em busca de conhecimento, em busca de informação, se preparando cada vez mais, muitas vezes torna o nosso coração orgulhoso, faz com que a gente olhe para as outras pessoas que não estão nesse mesmo caminho, que não estão nessa mesma vibe, diferente, com desprezo.
achando que elas não são capazes, achando que Jesus Cristo, que o Evangelho não pertence a elas, achando que quando eu paro, eu sou um estudioso, eu leio, eu faço isso, que quando eu paro, é como se Deus fechasse os olhos para as outras pessoas e prestasse atenção só naquilo que eu faço, naquilo que eu falo. Às vezes nós lemos a Bíblia e somos, pela graça de Deus, revelados por Ele, iluminados pelo Espírito Santo para entender certas coisas, e parece que o mundo acabou. Nós somos os únicos que sabemos a verdade e que ninguém mais tem a verdade, que ninguém mais consegue perceber essa verdade. Esse caminho para esse conhecimento, para essas buscas, às vezes afastam muitas pessoas de Jesus Cristo. Adquirem tanto conhecimento, conhecem tantas coisas, tiram suas próprias conclusões, seus próprios conceitos, que chega uma hora que Jesus Cristo, o Evangelho, é simplesmente um objeto de consulta. E que quando eu consulto, se não for aquilo que eu estou pensando, se não se encaixar naquilo que eu penso, não serve. Eu ignoro, eu digo que não serve, é fraco. Por causa do meu conhecimento, por causa daquilo que eu estudei, por causa do preparo que eu tenho. Natanael estudou tanto, conhecia tanto, que foi difícil para ele aceitar que Jesus Cristo pudesse vir de um lugar que para ele não teria que fazer nenhuma diferença. Só o fato dele ter vindo para salvar a humanidade, isso já é tudo. Agora, o interessante é que não é só Natanael que pensava a respeito de Jesus Cristo como alguém que viria num lugar pomposo, como alguém que viria de Jerusalém. Não sei se vocês lembram quando os magos viram a estrela anunciando o nascimento do Messias, para onde que eles foram? Para Jerusalém. Para Jerusalém. E quando eles chegam lá, eles vão saber a respeito do nascimento do Messias, que não estava ali, mas estava em Belém. Eles não só chegam em Jerusalém, como eles vão para os palácios. Eles também pensavam a respeito de Jesus Cristo como essa figura de um rei que nasceria num lugar bacana. A questão aqui com Natanael, ela vai além. Jesus não quer só simplesmente revelar para ele quem ele era. Ele quer revelar para Natanael o que ele vai fazer. Jesus não veio se revelar a mim e a você como o Filho de Deus, simplesmente, que vai estar contigo, mas ele quer ir além, ele quer mostrar para você qual é o plano de Deus sobre isso tudo. Que vai muito além de satisfazer a minha necessidade, daquilo que eu penso a respeito dele, daquilo que eu imagino como ele seja. Então nós vemos aqui não só uma concepção equivocada por parte de Natanael com relação a uma questão de lugar, mas também de ministério. Ele não aceita o lugar onde Jesus nasce, como também ele não entende que esse Messias que veio para todos, não simplesmente para o povo de Israel. Natanael acha que ele vai encontrar um Messias que é dele, que é do seu povo, que vai fazer aquilo que eles precisam. Só que Jesus vai revelar muito mais para Natanael. Outro fato que chama a atenção também nesse texto é o convite. Filipe faz um convite para Natanael. Ele diz para Natanael o seguinte: venha e veja. Todas as vezes que Natanael pensava a respeito do Messias, ele ia para os estudos, ele ia para as leituras. Até então, é óbvio, ele não conseguia ver, ele não conseguia tocar. Mas lembre-se que quando Jesus diz que tinha visto ele debaixo de uma figueira, Jesus já tinha passado, Jesus já tinha estado com os discípulos, Jesus já tinha convidado Filipe.
Então ele diz: venha e veja. Ele não disse para Natanael: venha ouvir de alguém, venha ouvir alguém falando do Messias, vem, tem alguém ali dando informações sobre ele. Não, ele não corre atrás, a ideia não é essa. O que Filipe diz para ele é: venha e veja, ou seja, Jesus já está presente. Esse que você pensa, que você tem somente na sua razão, no seu intelecto, ele já está presente, vem que você vai ver. Ele é palpável, Natanael. Você vai poder tocar nele, você vai poder abraçar. Ele não é simplesmente aquilo que você imagina como razão. E aí, quando ele se aproxima de Jesus, Jesus então faz aquela declaração para ele: eis aí um verdadeiro israelita. É como se Jesus dissesse: ele é o padrão, um cara estudioso, e ele não está errado naquilo que ele pensa a meu respeito. Ele não está errado da forma como ele imagina que eu seja. Era mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer para Natanael. Jesus não está aqui acusando, mas Jesus está mostrando para ele que esse é o padrão daquelas pessoas que buscam Jesus simplesmente através da razão, do seu intelecto, dos seus estudos, e não parte para uma vida prática. E aí, Jesus diz: foi dessa forma que ele foi ensinado, é dessa forma que ele me busca. Ele está sendo honesto. Ele não é um cara maldoso. Ele simplesmente tem sede de mim como qualquer outra pessoa. Mas aí ele ainda não encontrou a água que pode saciar toda a sua sede. Ele ainda está num campo diferente, ele ainda busca em lugares diferentes. E aí, Natanael, depois dessa declaração que Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita, Natanael chega e fala assim: mas de onde você me conhece? Nós nunca nos vimos. Como é que você sabe a meu respeito? Aí Jesus responde para ele: antes de Filipe te chamar, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Essa expressão debaixo da figueira, eu queria ser muito inteligente para descobrir aqui, porque não é uma coisa assim que deixa a gente intrigado. Jesus faz questão de falar para ele: eu te vi debaixo da figueira. Ele poderia falar: eu te vi, Natanael. Mas ele fala: eu te vi debaixo da figueira. Ele estava debaixo de uma figueira fazendo alguma coisa, estudando, sei lá, pensando, mas ele estava ali. E a gente tem percebido nesse tempo, como eu falei para vocês, essa busca pelo conhecimento tem feito muitas pessoas às vezes se afastarem e não verem Jesus. Talvez aqui, nesse momento, eu te vi debaixo da figueira. Pode ser que Natanael estivesse lá meditando, pensando, estudando a respeito desse Messias que estava vendo ele, a respeito desse Messias que já sabia de onde ele estava. Talvez o que Jesus estivesse querendo dizer ali é o seguinte: olha, enquanto você estava me buscando, eu já estava te vendo, eu já sabia quem você era. Por isso que eu estou dizendo que você é um verdadeiro israelita, que você o tempo todo, os seus movimentos foram sempre feitos na intenção de me conhecer, de me ver, de me receber. Então Jesus está dizendo para ele o seguinte: olha, Natanael, eu sempre te vi e sempre vou ver o ser humano, sempre vou contemplar os seus questionamentos, as suas lutas, eu sempre vou ver. Essa declaração de Jesus para Natanael fez com que ele o reconhecesse como filho de Deus. Uma declaração simples, mas que encheu os olhos de Natanael, porque ele poderia ter pensado assim: bem, como é que esse cara me viu? Eu fiz algo, talvez de forma que ninguém pudesse me ver. Eu fui para debaixo de uma figueira, fiquei lá, num determinado horário, num determinado momento. Como é que ele me viu? De fato, ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é o Rei de Israel. Essa foi a declaração de Natanael quando Jesus disse que o viu debaixo da figueira.
Aí Jesus diz para ele: poxa, você ficou maravilhado, você creu em mim, porque eu falei algo tão simples da vida. Todos os seus estudos, toda a sua busca por me conhecer, é isso mesmo, se resume nisso, nessa declaração que eu fiz tão simples. Diante de tudo que você estudou, tudo que você pensou a meu respeito, o fato de eu falar que eu te vi já bastou, você já creu em mim. Jesus podia ter seguido ali e ido logo para o final do texto e dizendo para ele: olha, Natanael, só por causa disso você vai ver coisas maiores. Você vai ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mas Jesus chama a atenção dele para que não seja simplesmente por essa declaração baseada na vida aqui nessa terra, em algo simples de vê-lo fazendo alguma coisa. Jesus chama a atenção dele para que ele percebesse Jesus como Filho de Deus através de coisas maiores. De coisas maiores. E aqui em coisas simples da vida. Perceber Jesus não só através das leituras, não só através da Bíblia, mas perceber Jesus nos relacionamentos, nas conversas, nos encontros, na família, na congregação, no servir, no viver os seus dons e os seus talentos em prol das outras pessoas. Jesus chama ele para uma vida mais pessoal, de não simplesmente de alguém que o conhece. Eu vi Jesus, ele revelou algo a meu respeito. Não é só isso. Não termina ali a busca de Natanael por Jesus, em cima de uma simples revelação. Sabe, irmãos, aquelas pessoas que estão atrás de algo e por algum motivo, em determinado lugar, é revelado para ela aquilo que ela precisa, e ela acha que encontrou Jesus e agora está super satisfeita e vai viver a sua vida. Sabe, tem pessoas assim. Tem pessoas que se envolvem tanto com a leitura, se envolvem tanto com o texto, que ele fica super feliz, ela fica super feliz, que nada mais tem valor à sua volta. Esquece de tudo. Esquece as pessoas. Esquece os filhos. Esquece a esposa, o esposo. Porque eu encontrei algo fabuloso. O que Jesus está dizendo para Natanael é que quando ele de fato encontra com alguém como Messias, ele se relaciona com as outras pessoas. Você vai ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Você vai ver o Filho de Deus, o Messias, se relacionando com todas as pessoas. Natanael, eu não sou seu Deus, eu não sou o seu Deus, eu não sou o seu Senhor simplesmente. Eu não vim simplesmente para ser seu, eu não vim para salvar o teu povo, eu vim para salvar a humanidade. Era isso que Jesus queria trazer para a vida de Natanael naquela noite. Eu não vim simplesmente para gerar conhecimento, para fazer com que você soubesse mais a meu respeito, mas eu vim para te chamar a viver. A viver. Eu não pertenço, Natanael, a uma religião. Eu não pertenço a um modelo de vida. Eu não pertenço a uma ideia, a uma razão, a um conceito. Eu vim para que no caminho por onde eu passasse, pessoas se encontrassem comigo e eu me encontrasse com essas pessoas. Eu não vim para satisfazer os seus desejos. Ele diz: se você está assustado de eu ter visto você, imagina o que você vai viver daqui para frente, caminhando comigo. Imagina o que você vai ver daqui para frente estando ao meu lado. E eu já quero deixar claro para você, Natanael, que você vai ver
que pessoas que você julgava não fazer parte desse reino, entrando nesse reino. Você vai ver que pessoas nas quais você jamais se aproximava e pessoas nas quais jamais se aproximavam de você, você vai ver que no meu reino vocês viverão juntos. Os próximos encontros que vocês vão ver vão mostrar que pessoas que não faziam parte da tribo de Israel entrarem nesse reino. E as próximas histórias, elas são interessantes. Mas hoje, o que eu queria trazer para vocês, dentro dessa história, usando um pouquinho esse nosso início de ano, onde nós fazemos pensamos em muitas coisas para o novo ano, vários planos. Eu queria compartilhar algo do meu coração com você a respeito daquilo que eu desejo para o ano de 2022. Eu quero muito que o ano de 2022, Jesus Cristo não seja aquilo que eu idealize. Jesus Cristo não seja aquilo que eu queira que Ele seja para mim. Mas eu quero muito, mas muito conhecê-lo, mais do que eu conheço até hoje. Eu sou cristão desde os meus 13 anos de idade. Eu queria muito, mas muito conhecer Jesus mais do que eu conheço. Mas eu tenho certeza, irmãos, que muitas atitudes da minha vida, muitas posturas minhas, a maneira como eu me relaciono com o cristianismo, com o evangelho, me tirou esse momento de viver muito mais com Cristo do que eu já vivi até hoje. Porque em algumas horas Ele estava comigo, mas eu imaginava que fosse diferente, que deveria ser diferente. Eu quero sim, peço a Deus que eu e a minha família, nós possamos viver dessa maneira. O Jesus de verdade, não o que nós queremos que Ele seja. Não o que nós queremos que Ele seja. Mas eu quero viver de fato quem Ele é. Porque quando eu idealizo, quando eu penso, quando eu monto um Jesus baseado naquilo que eu quero, eu perco de vista o Jesus verdadeiro. Eu deixo de viver a essência de um Jesus que de fato está aqui. Está caminhando entre as pessoas, está tocando nas pessoas. O meu convite para você é que, assim como Ele disse para Natanael e para os outros discípulos que estavam ali, que eles veriam coisas maiores, que eles iam ver o Filho, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa visão mostra Jesus Cristo como enviado de Deus, reconciliando o ser humano com Deus, levando o povo, mostrando para o povo que existe um caminho, que existe uma maneira de chegar até Deus, que é Jesus Cristo. E talvez hoje, muitos de nós, e muitas pessoas, não chegam até a Deus, porque ainda não perceberam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Natanael, se você se alegrou em que eu disse para você e em ter me conhecido, se prepare, porque coisas maiores virão. Você será conectado novamente com Deus. Essa é a melhor notícia para mim e para você. Essa é a melhor notícia para mim e para você. Bata no seu peito e diga: eu conheci Jesus e Ele me fez
ter novamente contato com Deus. Esse foi o encontro de Jesus com Natanael, desmistificando, destruindo, quebrando toda a sua ideia, a sua razão, aquilo que ele tinha de entendimento na sua cultura, na religião que ele seguia. E talvez seja o início de um ano onde muitas coisas precisam ser quebradas na nossa mente, precisam ser destruídas na nossa mente, para que eu e você possamos de fato ver essas coisas extraordinárias, no bom sentido, daquilo que Deus tem para fazer na vida das pessoas. Amém? Queria te convidar a ficar de pé, chamar os músicos. Nós vamos passar para o momento da ceia, onde nós vamos comer do pão, beber do cálice. Vocês sabem que é uma orientação de Jesus quando ele estava com os discípulos, e ele disse que todas as vezes que nós estivéssemos reunidos, nós fizéssemos isso em memória dele. Então, se você está aqui, é um cristão, está em comunhão com a igreja na qual você frequenta, você é convidado também a participar desse momento. Vocês vão vir pelas laterais e depois voltar aqui pelo centro para o seu lugar. Nós não vamos dizer o momento em que você deve comer ou beber. Você pode fazer isso no momento em que você quiser. Você ora. Se você está com alguém da sua família do seu lado, você pode trocar os elementos, não tem problema. Mas que você entenda que comer do pão, beber do cálice, isso vai além de conhecer a Cristo. Isso traz ao meu pensamento, ao meu coração, a ideia de que eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Logo, se eu sou um discípulo, eu quero fazer aquilo que o meu mestre ensina. Então, que você não só coma e beba todos os domingos desses elementos, mas que de fato eles possam trazer na vida de cada um de vocês e na minha vida esse compromisso, essa vida de dedicação, de amor pelas pessoas, apresentando o reino de Deus. Então, se você ainda não é um cristão, e óbvio você não pode participar desse momento, eu já quero desde já te convidar a ter um encontro com Jesus Cristo, a ter um encontro, a conversar com Ele. E nós, cristãos que temos o Espírito Santo de Deus, representamos Cristo. E pela graça dele podemos sim te falar coisas a respeito daquilo que ele tem a te dizer. Então, se você não é um cristão e deseja, a partir de hoje, viver essa nova vida, saindo do campo da razão, das informações que são dadas, são passadas para vocês, e quer de fato ter uma vida cristã, em relacionamento com Cristo, você pode procurar algum líder dessa igreja, ou quem sabe até um amigo que talvez tenha te convidado a estar aqui. Não importa. O importante é que a sua sede, que é legítima e nunca vai acabar, seja saciada pela verdadeira água que é Jesus Cristo. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, te bendizemos nessa noite, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a termos vida contigo.
que sejamos cristãos cheios da Tua graça, cristãos que tenham paixão pelo Evangelho, paixão pela vida de Jesus, paixão pelas pessoas, que possamos trazer no nosso ambiente de trabalho, em casa, não só a palavra, mas entendendo que ela é vida, que ela não é simplesmente informação, ela não é simplesmente um objeto a ser decorado, mas é vida. O Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós. Que nós possamos viver essa verdade, Senhor, na nossa casa, na igreja, em todos os lugares que nós passarmos. Ajuda a cada um de nós. Não deixe que aquilo que nós pregamos, falamos, fique simplesmente no campo da informação para a vida dos nossos amigos, para a vida dos nossos familiares. Mas que seja vida, porque a Tua palavra é vida. A Tua palavra transforma. A Tua palavra destrói conceitos errados. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que isso aconteça. Clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Obrigado pela vida que Ele viveu. Obrigado pela morte na cruz. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pelo Espírito Santo derramado sobre nós. Obrigado pela Tua misericórdia, que todos os dias se renova. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua justiça. Obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão pela visão deturpada que às vezes temos a Teu respeito. Te pedimos perdão porque às vezes confundimos a nossa ligação contigo, a nossa comunhão contigo, em uma intimidade, Senhor, desgovernada, em uma intimidade que não respeita, que não tem temor, que não entende que o Senhor é Deus, que o Senhor governa, que o Senhor é digno de ser adorado, que o Senhor é digno de que os nossos joelhos se dobrem diante de Ti, que não podemos abrir os nossos lábios de qualquer maneira para falar do Senhor. Deus, por favor, tem misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem vir aqui à frente, pegar os elementos.